Fala galera, um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal por que investir nessa tática do PT acabava dando uma sobrevida ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. E hoje eu me surpreendi com um vídeo do Meteoro, justamente analisando como é que está o cenário da extrema-direita internacional e como é que esse plano de coalizão, de aliança ampla para fazer uma frente única e derrotar a extrema-direita à custa de trazer de volta aquilo que já existia antes, como que está dando errado isso nos Estados Unidos e na França principalmente, né? Então, acaba indo de encontro com toda a tática eleitoral que está sendo construída aqui pela candidatura do Lula, que é aquela de precisamos combater o mal maior, então vamos todos nos unir para vencer o bolsonarismo. E aí, justamente, eu quero analisar com vocês o que o Meteoro está falando sobre isso. E como o vídeo vai só até a crítica, eu quero ver se além da crítica a gente tem uma solução para esse problema, para fazer diferente do que eles estão fazendo nos Estados Unidos e na França. Tá? Eu vou começar o vídeo aqui do minuto 3, que a primeira parte é mais uma parte introdutória. Eu vou deixar linkado na descrição aqui se você quiser assistir o vídeo na íntegra. Lembre disso, e aí ouve, agora sim, o Marcos Nobre. Eu acho que o principal perigo é, primeiro, subestimar o bolsonarismo. Esse é o primeiro de todos os perigos, né? E o risco autoritário real que ele representa. Primeiro dos perigos. O segundo perigo é achar que uma eleição vai resolver isso. Tá certo? Ou seja, que derrotar Bolsonaro eleitoralmente vai significar derrotar o bolsonarismo. Não vai. Aí a gente tem que analisar que esse projeto da extrema-direita, ele tem uma pauta do anti-establishment, né, que eles falam. Então, tipo assim, você vencer os caras para colocar de volta aquilo que eles consideram como establishment, acaba que você não soluciona o problema do conflito institucional que isso está gerando, porque essa batalha do anti-establishment é justamente isso. Não vai, isso é muito, muito grave. O bolsonarismo vai continuar por aí. A extrema-direita, ela continua ali entre nós. E se você quiser entender melhor o que o futuro reserva, olhe para fora do Brasil, que o que não falta são exemplos. Tá? Então, quando a gente olha para fora, a gente olha os exemplos, primeiro do Joe Biden, depois do Macron na França, que são exemplos diferentes, em que se formaram alianças anti-autoritárias. Certo? No fundo foi isso. Olha, veja bem que é isso que a gente está planejando fazer aqui no Brasil. Uma aliança anti-autoritária em torno de um nome que já pertenceu ao alto escalão do Poder Executivo, né? No caso de Joe Biden foi vice do Obama, né, da polarização própria deles lá, e o Macron, que foi a continuidade daquilo que já estava contra o autoritarismo, que eles chamam. Então, nos dois casos, foi uma coisa análoga ao que a gente está tentando experimentar aqui no Brasil. Vamos ver por que deu errado. Aí você vê o quê? O Biden apanhando dia sim e outro também. Provavelmente os democratas vão ser arrasados nas eleições intermediárias agora. Tá certo? Você vê o Macron, todo presidente, desde que colocaram as eleições legislativas ali 6 semanas depois da presidencial, ganha maioria absoluta. Né? Ele não conseguiu. Ele tem uma maioria relativa e ou ele vai conseguir um acordo com a direita tradicional, ou o governo da primeira-ministra Elizabeth Warren vai durar 6 meses e vai ter que convocar a eleição. Então, veja a situação. Então, se forma uma aliança anti-autoritária de fato, só que na sequência você tem um problema, porque as pessoas falaram, olha, você queria o meu voto para derrotar a extrema-direita? Você teve. Agora, o meu apoio você não vai ter. Então, vencer o autoritarismo é uma tarefa dupla. Primeiro, não é só tirar a extrema-direita do poder, é pôr alguma coisa no lugar que faça sentido. E quando você recorre a uma aliança heterogênea para poder combater isso aí, ela fica sem um projeto próprio de solução, entendeu? Porque o que a gente propõe? Né? A gente não está votando simplesmente pelo anti-autoritarismo, a gente está votando principalmente em um projeto como alternativa, em que estabelece uma mudança no modelo econômico e no modelo político. E outra coisa, numa situação, num conflito de antagonismos,
quando você tira um dos antagonismos, o outro acaba perdendo força naturalmente, justamente porque existe uma retroalimentação de um e outro. Então, a gente já viu que isso deu errado lá nos Estados Unidos, porque depois eles não conseguem fazer um governo de coalizão para dar uma direção na governança, né? Existe uma aliança que ela é prévia, com um sentido único e que não é programático. E essa meta única não consegue prosperar, não consegue avançar. Do que um governo de esquerda ou de centro-esquerda teria de enfrentar no Brasil. Então aí exemplos dos tipos de problemas que teríamos que enfrentar. Agora sim, se você for olhar para o mundo atrás de soluções, aí fica um pouco mais difícil. Pois é, por isso que a gente tem que buscar um jeito de criar a nossa solução. A gente já viu os erros dos outros, a gente já viu que deu errado nos Estados Unidos, já viu que deu errado na França. A gente vai fazer a mesma coisa para dar errado aqui também? Vamos pensar, né? Então, isso impõe decisões para quem derrota a candidatura autoritária que são muito duras. Porque como ele teve que fazer uma ampla coalizão para poder se eleger, depois ele não vai poder contentar todo mundo. Vai ter que fazer escolhas. O Joe Biden não fez escolha até agora. Se ele quer ser da esquerda do Partido Democrata ou se ele quer ser aquele cara que negocia com os moderados do Partido Republicano. Não resolveu. O Macron não conseguiu resolver até agora se ele vai ou não, a sério, conversar com a direita tradicional e fazer uma coalizão, mesmo de governo. Tá? E se ele não fizer isso, ele vai se estrepar. E se eles não quiserem, vai se estrepar. Então, assim... Então você veja, né? Eles criticam muito o Ciro de ele ter um purismo no programa. Ele não abrir mão do programa de governo dele em troca da aliança, que é uma coisa que é natural que se faça e até certo ponto é tolerável. Ninguém aqui é contra, desde que não desconfigure a principal essência do programa dele. Então, se acontecer de uma iniciativa popular dessa, chegar lá, mesmo que não tenha uma ampla coalizão política, mas que tenha um apelo popular, ele vai conseguir ir contra interesses que são necessários para poder desarmar essa bomba. Então o Álvaro fala que o Ciro fica queimando pontes, mas às vezes queimar essas pontes garante que a gente vai ter uma única ponte segura, pelo menos, para passar depois. Você olha e você diz assim, olha, a extrema-direita está numa situação muito boa. Eu não sei pra você, mas pra mim fica parecendo que mesmo a melhor das hipóteses é ruim pra caramba, hein? Pensa aí, Bolsonaro perde a eleição, pode até choramingar, mas vai embora, beleza, alguém assume no lugar dele. Só que quem assumir no lugar do Bolsonaro também vai assumir os problemas deixados pelo Bolsonaro, toda a destruição gerada pelo Bolsonaro. E aí isso vai afetar a popularidade do próximo presidente. Aí que tá. É justamente porque o Ciro tem um programa baseado já nos problemas que o Bolsonaro está deixando e que ele já faz o diagnóstico e solução de todos esses problemas que o Bolsonaro está deixando para a gente tentar ter uma alternativa, é que a gente deveria racionalmente optar por ele, né? Porque a gente não sabe o que o Lula vai fazer. O Lula talvez vai ter que fazer igual o Joe Biden, igual ao Macron, de tentar fazer uma coalizão, só que esse grupo se transformou muito heterogêneo, não conseguem definir uma pauta, e a gente tem que buscar uma solução para estabelecer um modelo de governança política que priorize o interesse público, uma negociação que seja feita às claras, e não nos porões de Brasília. E aí, ele teria dificuldade para governar, não faria um governo tão bom assim, e isso ajuda. O fato do Ciro abrir mão da reeleição para a gente poder tomar essas medidas que seriam benéficas para o Brasil sem estar governando somente pensando em reeleição. Ajudaria o Bolsonaro a voltar ao poder no futuro? Será que é por aí? E assim, se isso acontecer, a gente vai lidar com um período ainda mais desastroso do que foi esse mandato do Bolsonaro. Porque, veja, vamos dizer que o Bolsonaro perca a eleição, tá? Agora, em 2022. Entre 2023 e 2026 vai acontecer o quê? Ele vai colher tudo que ele plantou. O que ele plantou? Desgraça e destruição. Aí o que acontece? Você tem um governo que tem 4 anos para reconstruir um país que já vinha sendo destruído pela recessão, que já vinha sendo destruída pela autofagia do sistema político, que resolveu se autodestruir. E daí ainda chega um cara e passa 4 anos destruindo o país, em todos os sentidos.
E alguém vai conseguir reconstruir em 4? Ninguém vai conseguir reconstruir em 4. E é por isso que se a gente quer construir uma casa, a primeira coisa que a gente precisa é de um projeto. Porque senão a casa ela não vai sair do papel. Então a gente apostar em um projeto é justamente esse sentido de saber aonde que a gente está e de saber aonde que a gente quer chegar. A partir de um projeto concreto, de um passo a passo, de onde que vai tirar, qual o interesse que vai ferir, qual o interesse que vai privilegiar. Apostar no que já deu errado é a certeza de que vai dar errado. Lá em 2026 para colher o que ele próprio plantou. Então é uma situação em que a ameaça autoritária é de tal ordem que a gente não pode brincar. Certo? A gente não pode hesitar, a gente não pode achar que a gente tem mais margem de ação do que a gente tem. Tá? Porque a ameaça é real e ela é uma tragédia se ela acontecer. Se a França cai a Itália. É aquele ciclo vicioso que a gente vota no PT para se livrar do Bolsonaro, e vota no Bolsonaro para se livrar do PT, vota no PT para se livrar do Bolsonaro, e a gente vai ficar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Se a gente resolver, o problema é um só tirar Bolsonaro. O problema não é um só, o problema é 2, é tirar Bolsonaro e colocar alguma coisa no lugar. Se os Estados Unidos caem, nossa, nem pensar. Porque uma coisa é você eleger o Trump uma vez. Uma coisa é você eleger o Bolsonaro uma vez. Uma coisa é você eleger de novo essa pessoa. Isso significa que essas pessoas dizem, olha, a primeira vez você pode ter dito que foi acaso. Na segunda é porque está todo mundo a favor de um projeto autoritário que é o que representa. Você está entendendo o que é o Brasil dos nossos dias? Não é que você não tem nem um minuto de paz. É que você não tem nem a perspectiva de lá no futuro ter um minuto de paz. Não, a gente tem uma perspectiva e a gente tem uma oportunidade aqui que está na nossa mão. A gente precisa de rebeldia e de esperança. A gente precisa colocar alguma coisa diferente dessa polarização que está acabando com o Brasil já faz mais de 10 anos. Errar uma vez pode ser uma escolha, pode ser um equívoco. Agora permanecer no erro, aí você vai me desculpar. Aí já é burrice.